Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos introduzir o nosso primeiro autor da geração de 30. Veja que na aula passada eu coloquei uma questão para vocês. A questão era: o que é o Brasil? Como você define o brasileiro? E diante dessas questões, o nosso primeiro autor é Gilberto Freire. O Gilberto Freire, ele nasceu no dia 15 de março de 1900 e morreu no dia 18 de julho de 1987, na cidade de Recife, Pernambuco. Freire, ele é descendente dos primeiros colonizadores portugueses que vieram para cá. O seu pai era juiz. Então, o Gilberto Freire já tinha uma bagagem intelectual. E o Gilberto Freire, ele descende de famílias ricas, também proprietárias de terras. Ele vai ter a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia. Lá ele vai conhecer um importante antropólogo chamado Franz Boas. O Franz Boas, ele é muito importante dentro da teoria do relativismo cultural. Tá? Isso quando falamos sobre antropologia, se eu não me engano no primeiro bimestre, falei um pouquinho sobre as suas ideias, tá? Do relativismo, que vai se opor à ideia de algumas teorias evolucionistas. Bom, então vamos lá. Na preocupação do Gilberto Freire é explicar o que é o Brasil. Porque nós temos que contextualizar aquele momento em que ele vivenciava. No século XIX, existiam algumas teorias racialistas. Teorias em que acreditam em uma suposta hierarquização dos grupos étnico-raciais. A miscigenação era vista como uma coisa inferior. Inclusive, era relacionada ao atraso do país. Veja que questões econômicas tentando juntar com questões sociais, étnicas, culturais. Mas, então, veja que no século XX existiam essas teorias racialistas, como, por exemplo, a eugenia, o darwinismo social. Claro que sempre colocavam no topo o branco europeu. E o Brasil, por ser um país miscigenado, ele era visto como uma raça degenerada. Olha o termo também, tá? Depois, em algum momento, eu vou trabalhar com vocês essa diferença entre etnia e raça. Bom, esta mestiçagem era vista de modo negativo. Inclusive, era associada a alguns defeitos morais, como, por exemplo, a preguiça, a indolência, como se isso fizesse parte dos genes da pessoa, tá? E aqui no Brasil vigorava essa teoria do branqueamento, ou seja, essa teoria do branqueamento, alguns intelectuais defendiam a vinda de europeus para cá como forma de embranquecer a população e assim se tornar um país desenvolvido, tá? E essa teoria do branqueamento, ela buscava ocultar a diversidade étnica, tá? Inclusive, veja, por exemplo, esse quadro, a Redenção de Kant. Nesse quadro ele representa 3 gerações. Olha, o pai branco, orgulhoso do nascimento de seu filho, a mãe aqui, mestiça, a avó negra. Veja como que está a avó da criança. Ela agradece aos céus por seu neto ter nascido branco. Bom, era uma espécie de ascensão social. O Gilberto Freire tem uma trilogia que é composto pelos livros Casa Grande e Senzala,
Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso. É uma trilogia, estão todos relacionados. Mas vamos falar especificamente sobre Casa Grande Senzala. Nesse livro, ele apresenta uma forma detalhada de reflexão sobre as contribuições das principais culturas étnicas que formam o Brasil. Tá? Ou seja, a contribuição do negro, do indígena e do branco. E o Gilberto Freire, ele vai se opor a essas teorias racialistas e vai proporcionar uma visão positiva. Ou seja, como enquanto brasileiros temos características únicas que de fato acaba formando, construindo o Brasil. Inclusive essa ideia de mestiçagem passou a ser estimulada politicamente, em especial no Estado Novo, que acontece entre 1937 e 1945 com Vargas. Aí temos o exemplo da capoeira. A capoeira em que ela era criminalizada, tá? Era algo visto como pessoas, como arruaceiros, enfim. Então, a partir, se não me engano, da década de 40, a capoeira ela foi reconhecida como patrimônio histórico e artístico cultural. Tá? E nessa obra, uma coisa muito importante que o Gilberto Freire fala é sobre as características de alguns povos. Aí, por exemplo, sobre a questão dos portugueses. Fala que é um povo extremamente plástico, vai falar da plasticidade, ou seja, a forma como eles se adaptam à realidade brasileira. Eu acredito que, pelo contexto histórico de Portugal, por exemplo, tem presença muçulmana lá por volta do século VIII, entre os séculos 8 e 13, nós temos os árabes acabam invadindo a Península Ibérica, e essa plasticidade se dá dentro desse contexto também histórico. E ele vai colocar algumas características marcantes da sociedade brasileira. Quais são essas características? Primeiro, uma sociedade agrária, cuja base era o latifúndio escravocrata e também a família patriarcal. Veja que dentro desse modelo, inclusive de família patriarcal, há uma delimitação hierárquica, ou seja, a família patriarcal ela acaba reunindo algumas funções, por exemplo, funções econômicas, porque a produção e fabricação do principal produto de exportação da época, que era o açúcar, a função política, por também representar o poder político e oligárquico, e a função social, que acaba definindo os papéis sociais das mulheres e dos filhos, também dos escravizados, em relação ao mando dos senhores. Veja que existe toda essa hierarquia, no caso, o senhor, aí acompanhado pelos filhos, por último, nós temos os escravos. Então, vamos compreender, por exemplo, que de acordo com Gilberto Freire, as relações patriarcais implicavam não apenas a submissão das pessoas escravizadas aos senhores, mas também a submissão das mulheres aos abusos do homem. Por exemplo, no caso do senhor com a filha, depois quando casa com o marido, e assim sucessivamente, ou dentro dessa relação das escravizadas com o senhor. Inclusive, acontecia diversas cenas ou situações de violência, sobretudo violência sexual. Então nós temos que repensar de uma forma bem crítica em relação a essa obra, primeiro porque o Gilberto Freire ele é responsável também por defender a ideia de democracia racial. Ou seja, o que significa essa democracia racial? No seu livro,
ele coloca, né, como se existisse uma relação harmônica entre os três grupos étnicos, principalmente dentro dessa relação da Casa Grande com a Senzala, tá? Uma harmonia da Casa Grande com a Senzala. Será que de fato acontecia essa relação harmônica, tolerante entre esses grupos? De forma alguma, tá? Era uma relação extremamente violenta. Bom, conforme eu falei para vocês, tinha uma situação de diversos tipos de violência. Aí, e nós, enquanto sociedade, reproduzimos alguma forma estrutural dessa relação Casa Grande e Senzala. E um grande exemplo você pode ver nos quartos quartos de empregada, porque isso traz uma certa proximidade com aquela pessoa, é como se ela fizesse parte da família. Será que ela faz parte da família? A gente dormir no trabalho, acordar no trabalho, é um ponto que a gente tem que refletir sobre isso. Porque será que a família, será que tem direito à herança, àqueles bens? De forma alguma. Tá? Então é basicamente dentro de uma relação mesmo de exploração. E esse ponto ele é muito importante a gente refletir sobre a ideia de democracia racial. Só para a gente fechar aqui também, na sua outra obra, Sobrados e Mucambos, os sobrados eram os casarões instalados nos centros urbanos e os mucambos eram habitações precárias. Isso acaba sendo uma nova reprodução da Casa Grande e Senzala, e dentro dessas relações sociais. Certo? Muito bem. Pessoal, na aula online tem diversos outros aspectos que eu vou falar sobre essa obra. Certo? Um grande abraço, uma ótima semana para vocês. Tchau, pessoal!